Contra nas dependências da Casa do Povo, especialmente no cafezinho, está cheio de deputados, de assessores. Os assessores podem até ficar lá, mas os deputados venham para cá. Vamos iniciar o nosso trabalho, acordo regimental. Eu pergunto aos deputados, deputado Paulo Tadeu, que é líder da bancada do PT nessa casa, se nós podemos iniciar os trabalhos sem a discussão, sem o comunicado de líderes. Você quer o comunicado de líderes? Vamos fazer um acordo de fazer só os de líderes? Pode ser? Passamos só o comunicado de líderes, então. Primeiro inscrito, passamos então o comunicado de líderes. Primeiro inscrito, deputado Paulo Roriz. Questão de ordem, deputado. Eu não estou inscrito como líder nesse momento, por uma questão partidária, mas se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de fazer uso da palavra, uma questão que é urgente, que é tá bom. Pertinente. Tá bom? Agradeço, Vossa Excelência. Não, deixou. Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Não é. Deputado Paulo Roriz, pelo DEM, não se encontra presente ainda. Deputado Milton Barbosa, Vossa Excelência, abre mão da palavra. Daqui a pouco. Da falação. Tudo bem. Deputado Paulo Tadeu, do PT. Há expediente sobre a mesa, peço ao deputado Milton Barbosa que faça a leitura do mesmo. 3 requerimentos da deputada Érica Cocai, 1 requerimento do deputado Paulo Tadeu, 2 indicações do deputado Cristiano Araújo, 1 indicação do deputado Milton Barbosa, 1 moção do deputado Milton Barbosa. Ata sucinta da 35ª sessão ordinária e ata sucinta da 11ª sessão extraordinária de 4 de maio, ambas de 4 de maio. Peço a Vossa Excelência que dê como lida e aprovada as 2 atas a que me referi. Eu dou por lida e aprovada a presente ata, já visto que ela é cópia fiel das notas taquigráficas, bem como dos sistemas de áudio e vídeo som dessa casa. E já passando ao comunicado de líderes. Bem, senhor presidente, primeiro meu boa tarde a Vossa Excelência, à mesa aqui dos trabalhos, aos demais parlamentares, aos trabalhadores de quiosques e trailers que se encontram aí na defesa do seu projeto, sejam bem-vindos, servidores do Tribunal de Contas que também comparecem à Câmara para presenciarem a discussão com relação à indicação do novo conselheiro, imprensa, enfim. O que me traz hoje nessa tribuna, senhor presidente, como líder da bancada do PT, é fazer nessa tarde de hoje uma avaliação fazer aqui uma avaliação desses primeiros dias de governo Rogério Rosso e Evelise Long. Eu tenho aqui em minhas mãos, deputado Milton Barbosa, uma carta de Brasília que foi assinada pelo PMDB, pelo PPS, pelo PTB, pelo PRB, pelo PRB, PRP e PRB, pelo Partido Verde, pelo PHS, pelo PDT e também pelo PCdoB. Deputada Érica, então está aqui, deputado Regufe, a assinatura da Carta de Brasília. Uma carta aqui do ponto de vista da linha, ou das linhas gerais para o novo governo, a gente tem concordância com o momento por que passa a nossa cidade. E nós sabemos que o novo governador, Rogério Rosso, ele foi eleito numa eleição indireta, ele recebeu 13 votos, portanto, 50% mais 1 dos parlamentares dessa casa. Ele assume o governo no momento de crise, um governo de transição, um governo
que nós denominamos de governo tampão, pelo período curto, deputado Wilson Lima, que ele tem à frente do GDF. Mas nós sabemos que pelo período curto e pela emergência, pela situação, inclusive, da crise que passa o Distrito Federal, pela possibilidade ainda de intervenção federal, todos os candidatos, deputado Wilson Lima, inclusive Vossa Excelência, todos sabiam que as medidas relacionadas ao saneamento, as mudanças da estrutura do Distrito Federal e do governo do Distrito Federal deveriam ser atitudes emergenciais e rápidas. Nós esperávamos do novo governador atitudes rápidas para que pudesse sanear a máquina pública, fechar, deputada Érica, a torneira da corrupção e, ao mesmo tempo, garantir à cidade a tranquilidade necessária. Passados 17 dias, essa tranquilidade não veio. Essa tranquilidade não aconteceu. A crise continua assolando o Distrito Federal e essa casa, e o governo do Distrito Federal. O fantasma da intervenção, menos do que dissipar esse fantasma, essa nuvem, ela está ficando mais carregada. E a culpa é do senhor Rogério Rosso. Se não vejamos aqui, pegando a Carta de Brasília, primeiro ponto, assinada por todos esses partidos que elegeram o Rogério Rosso, dizia: a realização de auditoria em todas as contas do GDF dos últimos anos. O decreto de 19/4/2010, já do senhor Rogério Rosso, Deputado Rony. determinou auditoria apenas dos contratos vigentes. Deputado Raimundo Ribeiro. Apenas dos contratos vigentes. As contas do governo envolvem muito mais do que isso. Basta lembrar para essa casa a fortuna que foi desperdiçada com a isenção de impostos, dos incentivos fiscais, como, por exemplo, o PRODF. Portanto, a solução com relação a esse primeiro item está muito aquém do esperado. Todas as contas do GDF têm de passar por um pente fino, inclusive aquelas de contratos já executados. Porque são exatamente esses contratos já executados e outros que estão em vigente que geraram a maior crise da história dessa cidade. Segundo ponto da Carta de Brasília, a avaliação dos serviços públicos para saber o resultado prático dos investimentos desse governo. Não foi identificada nenhuma medida do novo governador para viabilizar esses compromissos. Nenhuma medida. Aberturas, deputado Regufe, abertura das contas do Executivo com publicação quinzenal de balanços. Já se passaram 17 dias do atual governo e nada foi publicado. Absolutamente nada foi publicado. O Comitê de Obras, criado com o decreto de 27/4, sequer esse Comitê de Obras, deputada Jaqueline, está obrigado a publicar as informações que colher junto aos órgãos. A própria Corregedoria Geral da União criticou o governo Rosso, recentemente, por não ter fornecido as informações solicitadas por esse órgão. A análise do PEDOT é o quarto item da Carta de Brasília, deputado Cristiano. Talvez Vossa Excelência, que assinou inclusive a carta, não esteja lembrado, eu vou lembrar também a Vossa Excelência. Análise do PEDOT para possível anulação, no todo ou em parte. Não há qualquer medida desse governo com relação ao PEDOT. O que aconteceu recentemente foi um julgamento no Tribunal de Justiça, cancelando e transformando em inconstitucionais diversos artigos do chamado PEDOT. A farra de distribuição de lotes que lesou os cofres públicos em bilhões não está sequer sendo investigado por esse governo.
O quinto item da Carta de Brasília, a atualização social e ecológica do setor noroeste. Essa é uma verdadeira piada. Não fez nada com relação a isso, a não ser um marketing estéril. E nós sabemos, deputado Rogério Ulisses, que o noroeste, além de excluir a classe trabalhadora dessa cidade, as pessoas mais humildes, ela está impermeabilizando toda essa região, o que poderá gerar consequências irreparáveis para o nosso meio ambiente e para a bacia do Paranoá. Nada, absolutamente nada foi feito com relação à questão do noroeste. O item de número 6. O item de número 6. Redução de cargos comissionados. É uma promessa da Carta de Brasília. O GDF tem mais de 16.500 cargos, deputado Regufe, deputada Érica, enfim. Nenhuma medida do senhor Rogério Rossi foi tomada para a diminuição desses cargos. Pelo contrário, de 36 decretos assinados pelo atual governador, em 15 foram para criar novos cargos. Houve apenas mudanças, sem nenhuma redução de gastos para os cofres públicos. E o que é pior, as nomeações para esses cargos servem para fortalecer grupos políticos. Não é para fortalecer um perfil saneador e técnico da máquina pública. É um verdadeiro, na verdade, eu diria, corrida aos cargos do governo do Distrito Federal. É essa a prática do senhor Rogério Rossi, e que, infelizmente, alguns grupos políticos dessa cidade estão se beneficiando num momento como esse. Essa mesma Carta de Brasília, deputado Wilson Lima, propôs a criação do Conselho de Notáveis. Só se esses notáveis estão escondidos em algum lugar dessa cidade. Eu não quero citar alguns nomes aqui de notáveis do passado, que nós conhecemos bem, que não têm um currículo, mas têm fichas corridas. Talvez sejam esses notáveis que o senhor Rogério Rossi esteja, nesse momento, se aconselhando para administrar essa cidade. O item de número 8 dessa Carta de Brasília: implementação de práticas administrativas para proteger o GDF dos erros do passado. Não há qualquer iniciativa do atual governador, e eu quero pedir mais um minuto a Vossa Excelência, deputado Wilson Lima, para criar um novo modelo de gestão nessa cidade. Pelo contrário, está se repetindo todas as práticas anteriores que levaram Brasília a esse caos. Lá, antes de Vossa Excelência assumir o governo, deputado Wilson Lima, em práticas anteriores, só para se ter ideia desse item, de como as práticas administrativas não mudaram nada para corrigir erros passados, mais do que não corrigir erros dos passados, deputado Jaqueline, ele nomeou recentemente para a Secretaria de Educação Integral a senhora Elvia Paranaguá. Elvia Paranaguá, que foi indiciada pela CPI da Educação, da qual a senhora Ivelisse Long, ela inclusive vice-governadora, hoje vice-governadora, era vice-presidente dessa comissão. E votou, inclusive, favorável pela aprovação do referido relatório da CPI. Essa senhora Elvia Paranaguá, talvez para quem não conheça, foi uma das que chegou aqui na CPI, eu era relator, e assumiu, deputado Hadi, perante essa casa, que recebia benefícios como passagens aéreas, diárias, de empresas que ela deveria fiscalizar, de empresas que ela era executora do contrato. Portanto, ela assumiu aqui perante essa casa diversos crimes. Essa Elvia Paranaguá, que ele diz, portanto, né, com essa indicação, consertar os erros do passado. E por fim, no item 9 da Carta de Brasília, ele assume, ou esses partidos assumem, né, o compromisso de que ele não iria utilizar a máquina pública em proveito de nenhum partido
e nem em proveito de si mesmo, porque iria se abdicar, inclusive, de ser candidato a governador qualquer cargo. A postura do senhor Rogério Rosso nesse momento, menos do que ser candidato, é que ele é candidato. Está articulando uma grande frente política para ser candidato a governador do Distrito Federal. E utilizando a máquina pública em métodos condenáveis que levaram o Brasil a essa crise. Então é dessa carta de Brasília, que daqui a pouco eu vou distribuir de novo para os parlamentares, uma cópia assinada, falta apenas a assinatura do PCdoB aqui, para que os parlamentares possam recordar. Para que os partidos que deram sustentação ao senhor Rogério Rosso possam, portanto, lembrá-lo e perguntar onde estão esses compromissos. Passaram-se 17 dias e nós queremos lamentar a maneira como esse governo, até o momento, vem conduzindo a gestão do Distrito Federal. E se nessa cidade acontecer a famigerada intervenção federal, que eu já não sei mais se é tão equivocada ou tão famigerada assim, porque diante da postura do senhor Rogério Rosso e da senhora Evelise, talvez a única alternativa que resta para essa cidade seja a intervenção federal. Essas as minhas palavras, senhor presidente, na tarde de hoje, como líder da bancada. E quem quiser ter conhecimento da carta assinada, eu tenho cópias para serem distribuídas aos parlamentares. Deputado Tadeu, eu não quis, por gentileza, eu não quis fazer a intervenção para não tirar o raciocínio de Vossa Excelência, mas durante a estada nossa à frente do Buriti, eu quero que deixe registrado Vossa Excelência, eu acho que vai confirmar isso, que eu não nomeei nenhum secretário, nenhum administrador sequer, apenas fiz o contrário. Peguei técnicos daquela pasta e elevei, deixei respondendo pela pasta até que viesse o governador tampão ou definitivo eleito por essa casa. Fiz isso. Valorizei o funcionário de carreira, o técnico da área para poder tomar conta da pasta. Perfeito. Convido para fazer uso da palavra, deputado Regufe, Vossa Excelência, 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, depois desse discurso eloquente e brilhante do deputado Paulo Tadeu, eu vou falar de um outro tema, também um pouco espinhoso. Aliás, inclusive a minha própria assessoria tentou me convencer a não me posicionar sobre isso, mas eu tenho que falar com a consciência que eu tenho, com a responsabilidade que eu tenho de falar disso. Hoje foi divulgado pelos meios de comunicação de que vai se fazer uma licitação para a reforma do novo estádio Mané Garrincha, no valor de 702 milhões de reais na reforma do novo estádio do Mané Garrincha. Eu quero dizer, e assim, primeiro eu quero dizer que eu sou favorável à Copa no Brasil, e sou favorável que Brasília seja sede da Copa. Tenha jogos em Brasília. Eu, inclusive, gosto muito de futebol. Sou, inclusive, Flamengo doente. Aliás, quero dizer que espero que na noite de hoje, inclusive, o Flamengo se classifique e vença o Corinthians. Mas quero dizer que 702 milhões de reais serem gastos numa reforma de um estádio de futebol, não me parece, no mínimo, uma inversão de prioridades. Numa cidade que tem gravíssimos problemas na área de saúde pública, e nas áreas de educação e segurança pública. Para se construir um hospital equipado, se gasta 100 milhões de reais. Ou seja, a reforma de um estádio vai custar 7 novos hospitais equipados. Aí é uma questão de prioridade. E, na minha opinião, a prioridade deveria ser
termos uma saúde pública decente. É a pessoa, na hora que estiver sentindo dor, ter um atendimento digno do poder público. Isso, na minha opinião, é prioridade. Eu não sou contra a Copa aqui, agora eu penso que é um valor excessivo, muito excessivo. Quero dizer também que pedi para a minha assessoria fazer um levantamento, e fizemos uma pesquisa. Os Jogos Pan-Americanos na República Dominicana, em Santo Domingo, custou ele todo, com toda a infraestrutura, 260 milhões de reais. Ou seja, a reforma de um estádio, não é nem a construção, é a reforma de um estádio de futebol, vai custar 702 milhões de reais. Volto a dizer, valor equivalente a 7 hospitais equipados. Eu penso também, fui autor de requerimento nessa casa, que pede a constituição de uma comissão para acompanhar o gasto de cada centavo do dinheiro público nessa obra, em tudo que cerca a Copa. É importante que o Poder Legislativo, até porque não tem ninguém no momento acompanhando e investigando isso, que tenha um acompanhamento, que seja feito para e passo, para não ter depois uma investigação a posteriori, para que seja feito para e passo. É importante esse acompanhamento. E é importante, na minha opinião, a criação dessa comissão para acompanhar esses gastos. Quero dizer, senhor presidente, volto a reiterar aqui, não sou contra a Copa no Brasil e jogos em Brasília, mas me parece excessivo e, no mínimo, uma inversão de prioridades que se gaste 702 milhões de reais na reforma de um estádio de futebol, valor que daria para construir 7 hospitais e equipá-los. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado. Senhor presidente, foi muito oportuno o que o deputado Regufe falou. Até é importante, eu gostei muito. Eu nunca te admirei tanto, deputado Regufe, como vou te admirar agora, sabendo que a Vossa Excelência é flamenguista. Agora, as pessoas não sabem, senhor presidente. Nem todo mundo é Todos nós somos perfeitos. perfeito. Agora, as pessoas não sabem quanto custou o estádio Wembley. Custou 2 bilhões e 400 milhões de reais. Isso transferindo para o nosso real. O Engenhão, aí vamos baixar a bola. O Engenhão, que fica situado no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, que foi cedido para o Botafogo, dizem que custou 450 milhões, mas não foi 450 milhões. E não serve para nada lá, porque o Botafogo não consegue nem encher o estádio. O que nós estamos falando de Copa do Mundo, deputado Regufe, não é só o estádio. Se fala de transporte, se fala de aeroportos, se fala também da saúde, se fala da segurança, é uma série de conjuntos, a parte hoteleira, é uma série de conjuntos que fala na discussão de Copa do Mundo. Não é só... As pessoas estão falando de Mané Garrincha. Não adianta construir um estádio bonito se não modernizar a nossa cidade. Isso tudo está no cronograma para que seja apresentado para a FIFA. E eu tenho certeza que Brasília vai sediar a Copa do Mundo. Com certeza estamos lutando para que a abertura aconteça aqui, porque as aberturas das Copas do Mundo sempre aconteceram nas capitais. E eu tenho certeza que a população de Brasília ficará muito feliz com tudo isso. E esse legado ficará para a nossa população depois de uma cidade totalmente construída. Mas eu agradeço as indagações do deputado Regufe de levantar esse assunto, até que é muito importante, não é a questão só da Copa do Mundo, é a transformação que a cidade vai passar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputada Jaqueline Oriz, Vossa Excelência, abre mão. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Cristiano Araújo. Nem doutor Charles não quer fazer outra palavra. Deputado Batista. Deputado Eurides Brito. Abre mão. Questão de ordem. Deputado Raimundo Ribeiro. Questão de ordem, deputado Paulo Oriz. Eu estava ali no cafezinho agora, o deputado Aguinaldo aproveitou a oportunidade para falar sobre o futebol.
Eu quero dizer para ele que ele está completamente equivocado. Completamente. Primeiro que o Engenhão não foi dado ao Botafogo. Nós arrendamos o Engenhão. E segundo, nós fomos campeão carioca e ele é invejoso. Então, simplesmente aconteceu. Ele deixou eu ir para o cafezinho para vir aqui no microfone falar isso. Então, eu quero dizer que ele está, mais Só uma porque o vez, senhor é botafoguense. equivocado. É. A polêmica está feita. O deputado Raimundo Ribeiro pediu para fazer no comunicado de líderes. Bem, presidente, Aí, Vossa primeiro Excelência. eu não poderia deixar É de time de falar- futebol também? Não, eu evidentemente que eu vou abordar outros assuntos, mas não poderia deixar de ter percebido a manifestação do deputado Paulinho Roriz e do deputado Aguinaldo. E eu acho que ambos têm razão de se xingar, podem brigar à vontade, não tem problema nenhum. Né? Nós que somos tricolores, somos maioria aqui na mesa, não tem problema, né? Mas eu quero, presidente, dizer que, na esteira do que foi falado pelo líder do PT, deputado Paulo Tadeu, dizer que, apesar de torcer muito para que este governo dê certo, nós esperamos, sim, bastante tempo, dentro da circunstância, para verificar efetivamente quais os rumos a serem adotados. Tínhamos também, deputado Paulo Tadeu, tínhamos também esse compromisso. E tínhamos também a manifestação do governador, aqui nessa tribuna, de que faria um governo técnico. Esperamos pacientemente passar além daqueles 15 dias iniciais. E hoje nós estamos no dia 5 de maio, um governo que foi eleito no dia 17 de abril, que tomou posse dia 19 de abril. E o terceiro ou quarto compromisso seria de abrir as contas do Executivo através de balanços quinzenais publicados na imprensa a partir do dia em que tomar posse. Ora, é um compromisso fácil de se honrar, basta se verificar o que se gastou e publicar na imprensa. Mas esse compromisso não foi honrado. É lamentável que a gente continue sem saber o que está acontecendo no âmbito do Executivo. Aqui, acreditando, e muito, na palavra do governador eleito, dito aqui, de que gostaria de ter um governo técnico, nós até sugerimos que ele seguisse um cronograma de nomeações dos concursados. E até agora, absolutamente nada. Eu não sei exatamente o que ele entende. De repente, nós temos conceitos diferentes do que é técnico. Pode ser que o conceito seja diferente. Eu vi aqui um dos compromissos, a contratação de empresa especializada através de licitação pública para identificar pontos falhos. Meu Deus, parece que nós elegemos uma pessoa que morava no Japão. Nós acabamos de eleger uma pessoa que estava no governo há 3 anos. Era o presidente da Codeplan. Há 7 anos, né? Era o presidente da Codeplan, pessoal. Não era ninguém estranho que desconhecesse o governo. Então você não precisa de tanto prazo assim para identificar pontos falhos se você fazia parte disso. Mas isso foi colocado. É interessante, por não, deputada Érica Cocai? Eu acho que Vossa Excelência tem razão, o deputado Paulo Tadeu já expressou a posição que é da bancada do Partido dos Trabalhadores, que os compromissos não têm sido cumpridos. Mas me chama a atenção a questão das UPAs, que o governador já está pontuando com a terceirização e já anunciou qual é a organização social que irá assumir. Isso significa que nos cabe uma pergunta: onde está a licitação? Onde está a aprovação do Conselho de Saúde para a terceirização das UPAs? Onde está? Onde estão os compromissos, inclusive no que diz respeito à saúde, de que nós tivéssemos a construção de leitos de UTI e não estivéssemos pagando, segundo o Tribunal de Contas,
por um leito que um convênio de saúde paga R$ 1.800, estivéssemos pagando R$ 3.000. Portanto, eu temo, deputado Raimundo Ribeiro, que o que nós vimos no Hospital de Santa Maria, que indignou a cada um e cada um de nós, venha a se repetir neste governo, a mesma lógica da ausência de licitação. Por isso eu digo, e Vossa Excelência tem razão, há que se contratar os concursados, porque isso dá permanência, isso dá fidelização e uma política pública que não vai estar à mercê de quem está ocupando o governo, mas está à mercê do povo do Distrito Federal. Era apenas isso. Obrigada. Muito obrigado, deputada Érica. Então, é importante que a gente rememore que não existem surpresas, não. O governador eleito de forma indireta para um mandato tampão, ele estava no governo. Então, ele tem conhecimento pleno da máquina administrativa, certamente, até porque era um órgão de planejamento, certamente sabe onde estão os pontos falhos, e aí era uma questão de entrar e procurar corrigir. Até porque ele não pode esquecer que ele está exercendo, dentro de uma excepcionalidade, um mandato tampão. É um mandato só de 8 meses, é um mandato curto. E por isso, até os prazos que normalmente os governantes pedem para poder resolver os problemas, o dele também tem que ser encurtado. E aí, pessoal, eu acho que é fundamental que ele realmente comece a cumprir os compromissos que não foram pedidos por nós. Nós não pedimos, eu não votei nele. Não pedi esses compromissos. A bancada do PSDB não votou nele. A bancada do PT também não votou. Do PDT também não votou. Mas ele assumiu esses compromissos. E aí esse compromisso se torna público. Então é necessário o cumprimento. E aí me permita, deputado Paulo Tadeu, fazer até um comentário sobre o que Vossa Excelência colocou com relação à nomeação de uma pessoa que nem conheço para ser secretária de Educação Integral, uma pessoa que, salvo engano, em 2005, teria sido recomendado numa CPI da educação que ela fosse indiciada por 4 ou 5 tipos de crime distintos. Parece-me até que tem um depoimento em que admite uma conduta indevida. Ora, se nós queremos um governo técnico, e aí eu torno a dizer, de repente os conceitos são diferentes. Se nós queremos um governo técnico, e se nós queremos um governo competente, realmente é no mínimo temerário que você indique e nomeie para uma secretaria uma pessoa que responde a esse tipo de processo. E me preocupa mais ainda, deputado Paulo Tadeu, é que essa pessoa venha a ser a secretária de Educação Integral. Se fosse pelo menos parcial, a gente já ficava mais, né? Mas é integral. Aí é complicado, né? Então, eu gostaria de dizer também que hoje presenciei, né, uma matéria de um desses veículos de comunicação aí, falando sobre a questão do Conselho Tutelar. E quando eu estive lá na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, e depois o deputado Alírio também esteve, sei do esforço que foi feito para que os conselhos pudessem funcionar. Criou-se mais um número enorme, né, de conselhos tutelares para atender as demandas. Mas, infelizmente, até o presente momento, não se deu a estrutura necessária, mínima, para o funcionamento dos conselhos tutelares. E, finalizando, presidente, eu quero dizer com muita tristeza que aí eu trarei, noutro momento, com dados concretos, que é mais do que o loteamento do governo para cabos eleitorais, é o fatiamento do governo para cabos eleitorais que sequer estão comparecendo ao trabalho e que estão fazendo o trabalho político, partidário, fora da repartição. Muito obrigado, presidente. Está encerrado o comunicado de líderes.
Presidente. Vou abrir. Nós havíamos combinado para poder não falar no comunicado de parlamentares. Mas o deputado Rogério Luiz pediu, o deputado Milton pediu, questão de ordem da tarde. É só uma questão de ordem, meu presidente. Queria pedir a paciência de Vossa Excelência, com respeito devido a Vossa Excelência. Que isso? Apenas porque o deputado Ribeiro, presidente, pessoa de carreira já longa na advocacia pública, encerrou o seu pronunciamento fazendo denúncia que reputa da maior gravidade. Da maior gravidade. Pelo que compreendi do que observou o deputado Ribeiro, Sua Excelência registrou na ata dessa sessão que há nomeados comissionados que, ao invés de trabalhar isso no governo que foi eleito por essa casa para moralizar, que, ao invés de cumprirem as suas funções institucionais, não estão comparecendo ao expediente, não estão comparecendo ao trabalho, e, ao invés disso, estão aproveitando aquele expediente que é funcional administrativo para fazer política fora, para fazer política eleitoral. Presidente, a denúncia é da maior gravidade. Eu queria pedir à Sua Excelência, deputado Ribeiro, do alto de sua responsabilidade, da estatura de sua vida pública, que não demorasse a trazer os nomes e que nós aqui nessa casa, presidente, tomássemos providências imediatamente. Nós podíamos até marcar prazos para que os nomes fossem trazidos e os locais, e que pudéssemos proceder à denúncia aos órgãos competentes e que pudéssemos, inclusive, presidente, nomear uma comissão especial para apurar. Ora, nós temos eleito o governo para moralizar o processo político do Distrito Federal, para evitar a intervenção, que é uma cirurgia. Eu tenho avisado aos colegas, quando me perguntam, Chico Leite, você é a favor ou contra a intervenção? Eu digo, olha, não se é de ser contra ou a favor. Um tratamento, e o Distrito Federal está doente, ele inclui, evidentemente, um trabalho clínico, remédios, terapia, se nada disso der certo, cirurgia. Aí não tem jeito. Estimamos que não precisamos chegar a isso. Estimamos que não precisamos chegar a isso. Agora, o deputado Ribeiro fez uma denúncia da mais alta gravidade, presidente, e que nós precisamos apurá-la. Era isso que eu queria dizer. Deputado Rogério Luiz, com a palavra. Senhor presidente, primeiro agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade. E o que me traz essa tribuna, eu não ia nem falar do assunto, mas desde novembro eu venho sendo submetido a uma verdadeira tortura psicológica e a uma exposição pública das mais difíceis de serem enfrentadas, até pela natureza do meu problema. Ora, eu tive o meu nome falado. Em função do meu nome ter sido falado, eu sofri uma busca e apreensão. Nada foi apreendido que pudesse me incriminar. Sofri um processo de expulsão no meu partido. Prestei depoimento à Polícia Federal. Abri os meus sigilos bancários, telefônicos e fiscais. Prestei todas as informações necessárias no que diz respeito aos fatos da Operação Caixa de Pandora e do inquérito 650. Ou seja, eu estou me submetendo, desde o início desse processo, com humildade, com resignação, a toda a investigação. Eu não tenho tentado dificultar, até porque eu sou o maior interessado em ver tudo isso resolvido. Eu tenho muita fé em Deus, que quando esses fatos estiverem mais claros, a justiça será feita. E é só o que eu espero. O que me traz aqui é o depoimento que a deputada Érica Cocai colheu na sexta-feira, e que eu tive acesso a ele no blog
da respeitada jornalista Ana Maria Campos e da respeitada jornalista Paula Lima, aonde estava transcrito a seguinte informação. A deputada Érica fala da seguinte forma: eu vou lhe dizer uma coisa. Teve uma vez, eu estava no jantar, a deputada Eurides Brito estava também, e a gente estava com dificuldades para aprovar um projeto que era caro para os trabalhadores. Era a questão de um plano de saúde. O Odilon é, inclusive, o presidente do Instituto, não é? É isso. A gente tinha um projeto, os trabalhadores tinham concordado em terceirizar e tal, não sei o que, enfim. Aí, na ocasião, os deputados não queriam aprovar. Os governistas não queriam aprovar. Nós queríamos aprovar porque era um pleito dos trabalhadores e tal. E aí ela disse assim, a deputada Eurides Brito: esse aqui recebe, esse aqui está recebendo propina, esse aqui está recebendo propina, esse está recebendo, e quinta-feira vai votar. E aí, quinta-feira, realmente votou. E ela apontou o Geraldo Naves, o deputado Cristiano Araújo, era o aniversário do deputado Cristiano Araújo, e apontou o Rogério Ulisses. Apontou o... Aí eu não me lembro mais quem. Isso quem fala é a deputada Érica Cocai. Apontou, esse está recebendo, esse está recebendo, esse está recebendo para votar quinta-feira. Isso quem fala é a deputada Érica Cocai. E, de fato, se votou quinta-feira. Agora, ela mesmo diz, os trabalhadores também ocuparam a Câmara e tal. O senhor tem noção de alguma coisa relativa ao INAS, essa, Odilon Aires, essa, me ocorreu esse processo, mas o senhor conheceu? O Durval responde, não. Isso, eu não tenho nenhum conhecimento desse fato. Aí a deputada Érica, não, então tá bem, tenta concluir o assunto. O Durval retoma. Opa, mas se ela falou, aí a Érica, só que ela falou, mas não sustenta. O Durval, hein? Ela falou, mas não sustenta. Se ela falou, mas você presenciou, você é autoridade. Você pode colocar. Diz a deputada Érica. A Durval, que você presenciou. Deputada Érica, Ontem, eu tive dificuldades de vir aqui. Desculpa, senhor presidente, eu vou tentar ser mais breve. Eu estava transtornado. De verdade, eu não conseguia tratar desse assunto. Assim que eu cheguei, a deputada Érica me pediu desculpas aqui no cafezinho. Eu quero dizer a Vossa Excelência, deputada Érica, que eu aceito as desculpas de Vossa Excelência. Eu não ia nem tratar desse assunto, porque eu sei que Vossa Excelência teve recentemente um infarto, e eu não quero submeter Vossa Excelência a nenhum tipo de pressão, porque prezo pela saúde de Vossa Excelência, tenho respeito por Vossa Excelência, tenho admiração por Vossa Excelência. Mas se eu ficasse calado, eu estaria concordando com essa afirmação que não é verdadeira. Não é verdadeira. Não é. Se a deputada Eurides Brito, naquela ocasião, lhe falou isso, ela estava mentindo. Se a senhora se equivocou ao falar isso, e já assumiu, não sei se assumiu publicamente, que foi um equívoco da parte de Vossa Excelência, eu aceito. O problema é que a imprensa nunca vai divulgar que isso foi um equívoco, que essa foi uma fala que não deveria ter acontecido, que foi assessor que falou. Não. O que vai prevalecer é que, no aniversário do deputado Cristiano Araújo, teriam me acusado de receber dinheiro para aprovar um projeto, e isso é mentira. Não ocorreu isso. Não dá mais para uma pessoa submetida ao nível de exposição que eu estou sendo submetido, aceitar, calado. Eu quero responder por tudo, da forma mais justa possível. Mas isso é uma injustiça, deputado Paulo Tadeu. Não dá.
Me desculpa, mas parece conversa de comadre. Eu estava numa festa, e aí numa festa, a deputada Eurides Brito apontou aquele outro. Por que lembra do meu nome? E o interessante é que o aniversário do deputado Cristiano Araújo aconteceu no dia 11/5/2009. Eu me pergunto, se eu tivesse recebido uma denúncia de corrupção no dia 11/5/2009, eu teria, como deputado distrital, a responsabilidade de denunciar, de vir a público trazer essa informação. Porque senão acontece o que lamentavelmente está acontecendo com a pessoa íntegra dessa cidade, que é o pré-candidato ao governo pelo PT, o Agnello Queiroz, que dizem que viu as fitas antes e não falou. Ora, se a deputada Érica Cocai ouviu algo sobre corrupção antes e não falou, isso me causa estranhamento. Me causa estranhamento. E se falou agora, eu sugiro que se faça uma cariação entre a deputada Eurides Brito e a deputada Érica Cocai, para que as duas possam esclarecer esse episódio. Porque eu quero acionar judicialmente o responsável por mais esse dano à minha imagem. Esse é um direito que me assiste. Porque é mais um dano à minha imagem, de forma leviana, mentirosa, caluniosa, sem bases sustentáveis, baseada numa futrica, de uma fofoca de comadres em uma festa de aniversário. Não dá para jogar o nome da gente na lama desse jeito, pelo amor de Deus. Um depoimento dessa gravidade, dessa natureza, dessa importância, com uma testemunha tão importante para o Distrito Federal, o meu nome ser falado dessa forma. Eu quero lamentar, pedir desculpas se eu me exaltei, mas queria sugerir, talvez ao presidente da Comissão de Ética que está conduzindo esse procedimento, que proceda essa cariação entre a deputada Eurides Brito e a deputada Érica Cocai, para que de fato se esclareça se nesse jantar se falou o nome de alguém, se apontou o nome de alguém, porque eu estou disposto a responder. Claramente, que nesse projeto eu votei sim, favorável, e não foi na quinta-feira, foi na terça-feira, dia 12/5, e que eu não recebi nada para aprovar esse projeto, nem um centavo, nem um pedido de voto. Votei por consciência. E foi aprovado em primeiro e segundo turno pela relevância do projeto e pela importância do projeto. E se alguém recebeu alguma coisa para aprovar esse projeto, eu desconheço, porque se eu soubesse, eu teria denunciado à época. E só peço, pelo amor de Deus, vamos ter responsabilidade na condução desse projeto. Porque não é possível que com vontade de aparecer, única e exclusivamente vontade de aparecer, se vaze uma informação dessa para a imprensa, e que eu tenha conhecimento por um blog de que meu nome, mais uma vez, está sendo jogado na lama, de forma injusta. Por favor, quem está à frente de qualquer investigação nesse momento, tenha responsabilidade, porque vocês estão lidando com o nome de ser humano. Nós temos família. Nós estamos sendo expostos nessa cidade, de forma injusta. E a todo momento, não tem mais assunto, não tem mais o que falar. Então ficam criando factoides para expor a imagem de quem já está tão desgastado. Era só isso, senhor presidente. Desculpe o desabafo. Deputada Érica Cocai. Por favor, deputada, se limite ao tempo. Vai começar tudo de novo, igual ontem. O deputado Rogério Liz não estava aqui ontem, e ontem já houve essa discussão. Quando nós fizemos a pergunta, esta parte dessa contextualização deste fato que ocorreu no aniversário, ele
não era para ser gravado. Ele foi gravado por descuido. Descuido. Ele estava sendo comentado para se contextualizar. Quando nós percebemos que tinha sido gravado, nós retiramos das notas taquigráficas. E vou explicar por quê. Primeiro, porque eu não tinha segurança da data. É tanto que não foi quinta, foi numa terça. Segundo, que eu não tinha segurança dos nomes. E, portanto, retirei das notas taquigráficas. Mas vazou o depoimento. Esse depoimento integral, ele foi para o Ministério Público. Foi para o Ministério Público esta denúncia. Foi para o Ministério Público do DF, foi para o Ministério Público Federal e foi para a Polícia Federal. No dia que me falaram sobre isso, eu não considerei tão relevante, porque cheguei a duvidar se era verdadeiro. Cheguei a duvidar se era verdadeiro. Eu não posso simplesmente, como uma parlamentar, e aí eu quero dizer isso bem claro para Vossa Excelência, estar colhendo uma informação sem dados, uma informação que não tinha fundamento, não estava fundamentada, pode ter fundamento, mas não estava fundamentada, e simplesmente tomar providências. E quais providências? Se eu sabia que ela não iria ser sustentada, a informação. Então, portanto, não havia muitas providências naquele momento a tomar. Depois do Caixa de Pandora, esta informação e outras que me chegaram, todas foram encaminhadas. E essa foi encaminhada com relatório à oitiva na integralidade para a Polícia Federal, para o Ministério Público Local e para o Ministério Público Federal, porque cabem a eles investigar. Estou disposta a ir em qualquer esfera, inclusive judicial. Porque Vossa Excelência tem razão ao dizer, e pode dizer, que é mentira que Vossa Excelência recebeu propina. Vossa Excelência não tem como dizer, nenhum dos parlamentares, que é mentira que eu escutei isso. Porque esta foi uma conversa reservada. Embora estivéssemos em um local com vários parlamentares, não tinha nenhum parlamentar que tivesse escutado isso, a não ser eu mesma. Não iria tomar providência, a não ser depois da discussão de Caixa de Pandora, porque eu achei que poderia ser relevante. Neste processo e nesse depoimento, a linha de investigação que estava sendo tomada era uma linha de investigação para ver a participação da investigada, se havia ou não, não se comprovou nesta oitiva, se havia ou não em projetos onde houve dificuldade de aprovação. Foi citado isso e foi citado o projeto de terceirização do Hospital de Santa Maria, que houve uma dificuldade da base governista inicialmente de aprová-lo e posteriormente foi aprovado. E nenhuma das duas questões foi confirmada como objeto de propina. Então eu diria que ontem eu fui chamada de mentirosa pelo deputado Geraldo Naves. Eu diria para o deputado Geraldo Naves que ele não tem como me chamar de mentirosa, porque ele não sabe, não tem como saber se foi verdadeira ou não esta fala e este diálogo. Não tem como saber. Não tem como saber porque se deu reservadamente no local que Vossa Excelência estava, deputado Rogério Luiz estava e outros deputados que eu não lembro, mas não tem como saber. Eu queria dizer para Vossa Excelência que, ao dizer que eu estava mentindo, Vossa Excelência deu um cheque em branco à deputada e deu um atestado de inocência. Eu queria lhe lembrar que Vossa Excelência muitas vezes atestou a inocência do governador do Distrito Federal nesta casa e nesta tribuna. E que depois Vossa Excelência foi portador, talvez ingenuamente, não sei, de um bilhete que o levou à prisão, que é uma experiência amarga. Porque Vossa Excelência atestou inúmeras vezes uma inocência que Vossa Excelência não sabia a dimensão exata. Dizer para Vossa Excelência que é preciso ter cuidado com as palavras. Tive extremo cuidado e não publicizar imediatamente, porque não exponho deputados desta casa. Não exponho.
Em nenhum momento nesta oitiva eu exponho deputados, ou em algum momento eu digo que os deputados que apareceram nessa oitiva apareceram por minha iniciativa, apareceram pela iniciativa do depoente, que inclusive acusou, sem provas, sem modus operantes e sem nomes, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu diria que eu nunca vazaria. Entrei hoje com a solicitação à mesa diretora para acionar a Polícia Legislativa, porque isso é sério. Isso é sério. Vazar um depoimento sem revisão. Sem revisão. Não é que teve duas versões. O Correio Brasiliense errou. Não tem duas versões. Tem uma versão bruta e tem uma versão revisada e supervisionada. Só tem uma versão. Só tem uma versão. Um depoimento e uma contextualização que não deveria ser gravada e que foi a pessoa que falou. Eu tenho o direito de retirar das notas taquigráficas. Tenho o direito de retirar. Não mexi em nada do depoimento do senhor Durval. Não tenho poder para isso. Não tenho poder para isso. Esse depoimento do senhor Durval está absolutamente na íntegra. Não mexi. Retirei essa parte para proteger o nome dos parlamentares e encaminhei ao Ministério Público. Encaminhei ao Ministério Público Federal, Ministério Público Local e à Polícia Federal para que possa proceder às investigações. Então, portanto, deputado Geraldo Naves, mentirosa, o senhor não tem como saber. O senhor pode dizer, como disse o deputado Rogério Ulisses, que é mentiroso ou mentirosa quem disse que o senhor recebeu propina. Isso o senhor pode dizer. Isso o senhor pode dizer. Mas dizer que uma conversa que se deu entre duas pessoas que o senhor não estava presente no momento da conversa, embora estivesse no recinto, e dizer que ela não aconteceu, o senhor não pode fazer esse pré-julgamento sobre as pessoas. Não pode fazer pré-julgamento sobre as pessoas. Lembro muito bem da sua defesa canina, do governador do Distrito Federal, que acabou por lhe acusar de roubar um bilhete e o levou para a cadeia. Então, portanto, falo aqui como psicóloga, que a vida me deu o prazer e a alegria de ter esta formação acadêmica, e falo como uma pessoa que tem 35 anos de luta. Vossa Excelência pode dizer que é mentira, e repito, que Vossa Excelência recebeu propina. Eu não tenho como atestar se era ou se não é, não tenho como lhe contestar, não tenho. É tanto que uma citação dessa forma como se deu naquele jantar não seria objeto de uma ação ou de uma denúncia pública, até porque nós estaríamos como estamos hoje, eu dizendo que aconteceu o diálogo e a deputada dizendo que não aconteceu o diálogo. E ficamos desta forma. Que, portanto, o Ministério Público investigue, que, portanto, a Polícia Federal investigue e queira Deus, que seja absolutamente sem fundamento. E digo, para concluir, deputado Rogério Ulisses, retirei porque não lembrava ao certo do nome dos deputados. Retirei porque não tinha certeza se era quinta, terça ou quarta-feira. Retirei porque achei que era uma exposição que não cabia aos deputados, que deveria ser investigado pelos órgãos competentes, por isso encaminhei para esses órgãos para que procedesse a investigação. Era isso, senhor presidente. Fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do deputado Geraldo Naves. A deputada Eurides vai querer usar a palavra, deputada? Depois... É porque eu estou consultando a Vossa Excelência, com licença do deputado Geraldo Naves, porque se alguém for mais usar a palavra além do deputado Geraldo Naves sobre esse assunto, eu vou suspender a sessão, porque esse assunto já passou das medidas, ontem e hoje. Com a palavra o deputado Geraldo Naves. Bom, eu acho que a partir do momento que a deputada Érica sobe aqui e disse que eu defendia o governo, eu defendia, sim, nós éramos democratas, éramos do governo democrata, onde tinha deputada Helena Pedrosa, deputado Paulo Roriz, deputado... Aqui, cadê o... Não, vai embora.
Excelência já ganhou mais 1 minuto. Obrigado. Deputado Rádio Massu e os deputados da base. Nós defendíamos o governo do Distrito Federal e defendíamos bem. Agora, eu gostaria só de lembrá-la que a senhora também defendeu o PT na época do mensalão e defendeu bem. E ninguém do mensalão foi preso do PT. Ninguém foi para a cadeia. Agora, eu disse ontem, e o deputado Paulo Tadeu hoje conversou comigo ali, eu não ia pronunciar. Mas eu soube de entrevista da senhora hoje, dizendo que eu defendia pessoas e me dei mal na última defesa. Só está se defendendo ao governo? Como a TV Globo está colocando a entrevista a bel prazer, evidentemente a gente não vai retrucar a TV Globo aqui não. Ela que justifique, até hoje ninguém disse, os quase 24 milhões que recebeu só em publicidade o ano passado. Talvez assim ela pode explicar melhor o que fez com o dinheiro, né? Se é justo ou se não é, não importa. Mas, vou entrar em uma questão. Não pensa a senhora falar aqui de público que eu estive 61 dias na cadeia vai me trazer ou mexer com alguma coisa minha. Eu tenho o maior orgulho de ter sido preso e não tenho vergonha nenhuma, porque eu não cometi nenhum crime. Eu tenho a cabeça erguida, eu vou em todos os lugares. Crime nenhum. E a senhora prova que a senhora tem uma má intenção com a gente, que a senhora ouviu o dia que eu estava aqui, que eu falei sobre as anotações. Todas elas. E eu não quero voltar a falar, porque tem nota taquigráfica na época do discurso, é só pegar. Mas eu vou me referir à maldade da senhora. Mais uma vez, a senhora sobe a essa tribuna e mais uma vez mente. Mente. A senhora disse que foi lá fazer uma pergunta. Na realidade, o que nós vimos foi um relato seu para um delegado, que disse não ter conhecimento, e o deputado Rogério Ulisses transcreveu aqui. Eu não tenho, e ouvi aqui de jornalista a seguinte pergunta, mas e nessa festa quantos tinha? Ora, a maioria dos deputados estavam lá. Tinha senadores, tinha governador, vice-governador, várias pessoas estiveram lá, e a senhora também. A senhora esteve almoçando em Águas Claras diversas vezes. Esteve. Eu almocei com a senhora. Não foi só uma, não, foi mais de uma. Eu estive com a senhora. Então eu gostaria de deixar bem claro uma coisa, para pôr fim nisso aqui. Primeiro, o que está me ferindo por dentro é a maldade humana que a senhora tem presente e carrega consigo. É a maldade humana que a senhora carrega. Porque a senhora não mede as palavras para ferir alguém. A senhora já deu declarações no passado, e eu já falei aqui de público, que a senhora fere a gente e depois não fala mais nada. Que se dane se você tem família, se você não tem família. Agora, quando eu digo que a deputada Érica falta com a verdade e que ela mente, isso será provado em breve. Só uma pergunta eu deixo no ar. Quando foi que a senhora entregou as notas taquigráficas para os deputados? Data. Para o presidente da comissão? Data. Segunda pergunta para a senhora responder. Por que eles estavam pedindo para assinar com data retroativa? Se entregou no dia 4, por que estavam pedindo para assinar como se tivesse sido entregue no dia 30? E por que a senhora pode tirar? E por que a senhora estava pedindo para tirar as conversas da senhora? Manipulando. Que direito a senhora tem a mexer no interrogatório, se é que é interrogatório? Tem que trazer na íntegra. Perguntar não ofende. Por isso eu estou perguntando. Não tenho vergonha alguma. Não devo nada. Nenhuma. E o senhor
deputado Rogério Ulisses, pode erguer a cabeça, o senhor estava do meu lado, na mesma mesa. Deputado Geraldo Naves, vamos concluir, por gentileza. Eu vou concluir. Portanto, eu quero deixar claro, o senhor fez o seu pronunciamento e eu tenho certeza que deputado Chico Leite, como hoje deu uma declaração brilhante no jornal Tribuna do Brasil, fez umas colocações seríssimas. E eu gostaria de ter, no mínimo, o respeito. E eu respeito a todos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Geraldo Naves. Um minuto para a deputada Érica Cocai e este assunto. Enquanto eu estiver sentado aqui, está sepultado. Eu não creio que Vossa Excelência se pauta pela a educação no trato e a gentileza ou a bondade. Porque tem insistentemente agredido, inclusive de forma extremamente grosseira, não apenas ontem, mas em outras ocasiões. O que eu digo, e vou repetir, as notas foram entregues para os deputados que estavam nesta casa no dia 30. Ninguém pediu para assinar retroativo. A data da entrega do memorando era dia 30, sexta-feira. Não foram encontrados deputados Batista, nem o deputado Agnaldo de Jesus, mas eu estou falando dos membros da comissão, que receberam na íntegra, no primeiro momento, deputado Paulo Roriz e deputado Raimundo Ribeiro e a mesa diretora. Então, por fim, senhor presidente, dizer o seguinte, eu não faço isso. E se eu retirei, é porque entrou nas notas taquigráficas de forma indevida, porque era uma introdução e uma contextualização de uma pergunta, mas o que era fundamental era a pergunta, não era a contextualização. Entrou e retirei esta parte, e praticamente esta parte, outras foram esclarecimentos, esta parte das notas taquigráficas, deputado Rogério Ulisses e deputado Geraldo Naves. Retirei, porque achei que poderia ter uma exposição injusta. Por isso, e passei para o Ministério Público para que pudesse apurar. E digo, só para concluir, futrica de comadre não é o meu comportamento. Por isso, que ao escutar uma frase e ao escutar uma fala, como escutei, não a publicizei, porque achei que não tinha sustentação naquele momento. Depois, com a caixa de Pandora e com todas as denúncias, tentei ver se havia alguma relação e não foi confirmada pela oitiva. Então, portanto, estou muito tranquila, senhor presidente, com relação a tudo isso. Aliás, digo que o próprio depoimento do senhor Duval foi validado pela comissão, pelos membros da comissão, e nós queremos apenas fazer uma investigação isenta, e por isso nós precisamos apurar, senhor presidente. Eu vou encerrar com isso. Senhor presidente, queria que fosse apurado com muito rigor este vazamento. Que fosse apurado quem vazou uma nota taquigráfica sem supervisão da taquigrafia. É só olhar no Correio Brasiliense. Não tinha supervisão da taquigrafia, não tinha avaliação da relatora e prejudicou ou expôs pessoas, talvez injustamente. Então, portanto, por isso foi retirado. Por isso foi retirado. E não houve duas versões, apenas uma versão e uma delas, essa versão revisada. Essa que é a versão oficial. Era isso, senhor presidente. Agora, rigor na apuração. Muito obrigado, rigor na apuração. Érica Cocai, com a graça de Deus, declaro sepultado este assunto enquanto eu sentar nesta cadeira. Muito obrigado, senhor presidente. Isso não mais consulta aos interesses da população e nem da casa. Senhor presidente, vamos votar, que é o mais importante. É isso que eu quero dizer. Eu vou pedir à deputada Eliana Pedrosa, já que encerramos os comunicados de líderes e de parlamentares, eu peço à deputada deputada Eliana Pedrosa, que chame o item 18. Eu não voto crédito. Que chame o item 18. De jeito nenhum, não passou na comissão. Eu quero que chame o item. Eu quero ter vistas. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode tirar, de jeito nenhum sem ver.
Mas foi passado também nas comissões, deputado Paulo Tadeu? Deputado, mas esse aqui está em segundo turno? Pode chamar, então. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Sem prejuízo da pauta de Vossa Excelência, Pois Vossa não. Excelência tinha conversado comigo para que nós votássemos, apreciássemos o voto dos quiosqueiros Isso. que estão aqui já tem 2 semanas aguardando, e em seguida a votação. Mas eu também, deputado Paulo Tadeu, eu tinha feito em relação A votação do questão ao 1542, porque eu conheço e sei da necessidade premente que órgãos e entidades particulares que vão ser beneficiados por emendas que já estavam desde o outro orçamento, mas Vossa Excelência tem todo o direito de discordar. Obrigado. Eu não vou Vice-presidente. me opor a isso, não. Eu peço à deputada Helena Pedrosa que chame em votação o item 18, por favor. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1312 de 2009, de autoria dos deputados Paulo Tadeu e Raimundo Ribeiro, que altera os artigos 1º e 2º da lei número 4.257 de 2 de dezembro de 2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e da outras providências, em tramitação conjunta, portaria GMD número 16, de 29/3 de 2010, com o projeto de lei 1434 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que altera o prazo estipulado no artigo 28 da Lei 4.257, de 2 de dezembro de 2008. Foram apresentadas 4 emendas de segundo turno. No entanto, foi retirada pelo autor a emenda número 1. Solicito a CAF. Quem Questão é de da ordem, CAF? presidente. Deputado Endir Domingo, Vossa Excelência pode proferir parecer pela CAF? Sobre as 3 emendas apresentadas em segundo turno? Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Adilson. Assim que acabar a votação do item 18, eu gostaria de pedir inversão de pauta, se a gente pudesse votar o item 22 também, que já está meio... que é o do procurador Inácio, que está aí. Assim que acabar a votação do item 18. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos aqui 3 emendas aditivas a substituto do projeto de lei número 1312/2009 e 1434/2009, que altera a lei número 4.257, de 2 de dezembro de 2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailers para o exercício da atividade econômica e de outras providências. Então, o parecer, senhor presidente, é pelo acatamento desta emenda. Subemenda do segundo turno, número 3, de redação. Deputado Paulo Tadeu Raimundo Ribeiro. Ao substitutivo ao projeto de lei número 1312/2009, 1434/2009, que altera a lei número 4.257, de 2 de dezembro de 2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailers para o exercício da atividade econômica e das providências. Desse é a seguinte redação, o artigo 8º do substitutivo em epígrafe. Artigo 8º. Aplicam-se aos quiosques, trailers e similares instalados em funcionamento dos terminais rodoviários existentes no Distrito Federal as disposições da Lei nº 4.257, de 2 de dezembro de 2008. Essa subemenda objetiva é apenas completar a data de publicação da Lei nº 4.257, de 2008. Então, acatada porque é simplesmente para corrigir a data da lei publicada. Subemenda do segundo turno, número 4, supressiva, dos deputados Paulo Tadeu e Raimundo Ribeiro. Trata-se também dos mesmos projetos de lei já citados. Suprima-se o artigo 6º do substitutivo em epígrafe. Justificação.
Essa subemenda objetiva suprimir o artigo 6º do substitutivo apresentado aos projetos de lei número 1312/2009 e 1434/2009. O referido artigo 6º propõe-se alteração de prazo estabelecido no artigo 28 da lei número 4257/2008. Entretanto, o citado artigo 28 foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, motivo pelo qual estão propondo a supressão do artigo 6º. Então, também é acatado essa emenda supressiva. O relatório, a CAF, então, aprova para que seja submetida à Casa a aprovação do projeto, acatando as emendas substitutivas e também as emendas supressivas, conforme lidas. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Em discussão, parecer da CAF. Não havendo quem queira discutir, votação pelo processo simbólico. Deputados que concordam, permaneçam como estão, os demais manifestam. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Peço o deputado Rádio Massu e Vossa Excelência possa proferir parecer pela CCJ. Segundo. Presidente, permissão para ir direto à leitura do relatório das emendas, presidente. Vossa Excelência tem. O deputado... Subemenda. O deputado Benedito Domingo fez a leitura de todos. Vossa Excelência quiser a parte finalíssima do voto, Vossa Excelência tem autorização. Presidente, então irei direto ao voto. Vossa Excelência tem. E o voto é pela admissibilidade do projeto, pelo parecer da CCJ, presidente. Das emendas. Das 3 subemendas. Subemenda. Em discussão, parecer da CCJ. Uma vez quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam? Permaneça como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares do parecer da CCJ. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneça como estão, os demais manifestam. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares, ao tempo em que dispenso o interstício, dou por lida e aprovada a redação final. Passamos ao próximo item de pauta. Item número 22. Peço a deputada Eliana Pedrosa para fazer a leitura chamada do item 22. Requerimento número 2048 de 2010, da deputada Érica Cocai. Requer a realização de sessão solene em homenagem ao aniversário de 50 anos da fundação do Centro de Ensino Fundamental CASEB, colégio no qual estudei. Participarei ativamente dessa sessão. Moção 544 de 2010. Já foi Manifesta. lida. Já foi lida? Tem número aí. Passo a palavra ao senhor presidente para colocar em votação moção 544 de 2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam com estão, demais manifestam. Está aprovada a moção 7010. Não. A moção número 544, com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. O deputado pediu para apreciar o item número 1, que é o veto. Apenas o veto, o número 1 do veto. Então, vamos fazer o...
Pois é, mas podemos continuar os vetos, apreciando os vetos. Os vetos hoje também, ué. O item número 1. Chama o item número 1. Os vetos, lá. Dois vetos. Peço Vossa Excelência para chamar o item número 1 da pauta. Os dois vetos. Apreciação do veto total do projeto de lei 637/2007, de autoria dos deputados Chico Leite e Raimundo Ribeiro, que dispõe sobre o fornecimento obrigatório de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. Deputado Aduaçu, Vossa Excelência pode fazer o relatório, a leitura do relatório pela CCJ. Cadê o voto? Cadê o... E agora? Qual o encaminhamento desse veto aqui? Qual o encaminhamento desse veto aqui? Tem que ler tudo então, deputado. Faz essa leitura aí. Toda? Faz essa leitura, tem que ler. Tem que ler toda? Pode ler. Tá bom, aí é isso que eu tô falando, onde que é? Tá, e aí ao parecer? Presidente, permissão para ir à parte final do relatório? Excelência tem. Afirma o chefe do Poder Executivo que a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite a criação de despesas sem a garantia de adequação orçamentária, declarada pelo ordenador de despesas, além de estimativa do impacto econômico e financeiro no exercício em que a lei deve entrar em vigor e nos 2 exercícios subsequentes. A autoridade ainda assevera que a proposta invade competência administrativa do governador, a quem caberia decidir sobre o emprego dos recursos existentes para aquisição de medicamentos. Com essas informações, acreditamos que a Câmara Legislativa estará em condições de deliberar sobre o veto oposto. E é esse o relatório, presidente. Em discussão, o relatório da CCJ. Uma vez que queira discutir, passamos ao processo de votação. Os deputados concordam. Os deputados que concordam pela manutenção do veto votarão sim. Os que forem pela derrubada votarão não. O processo é nominal. Peço à deputada Eliana Pedrosa para fazer a chamada das senhoras e senhores parlamentares para apreciação do veto número 1 da pauta. Tá bem? Pede a sua assessoria para fazer essa... Isso que eu falei, tá desde março, podia ter colocado na comissão. Sim, é pela manutenção, não é pela derrubada. Deputada Eliana Pedrosa... Deputada Aguinaldo de Jesus. Deputada Lírio Neto. Deputada Hilton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Não. Deputada Érica Cocai. Não. Deputado Eurício Brito. Não. Deputado Geraldo Naves. Deputada Jaqueline Roriz. Não. Deputado Milton Barbosa. Deputado Paulo Roriz. Não. Deputado Paulo Tadeu.
Não. Deputado Hadi Mansur. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Lima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Com 16 votos não. E 8 ausências. Com 16 votos não e 8 ausências, o projeto do senhor governador foi derrubado. Peço... Qual outro item? Não, o outro veto. Qual outro veto? Qual outro veto? Qual outro veto, Paulo? Semana que vem? Presidente. Presidente. Deputado, questão de ordem, deputado Chico. Presidente, eu quero agradecer a compreensão dos colegas nessa votação. Quero dizer com muita alegria que o debate da saúde faz-se, ora, fiscalizando e não deixando que os recursos sejam desviados para outras áreas, bem menos prioritárias, porque a vida não tem preço. A saúde não tem preço, não pode ser objeto de lucro. Ora, de outro ângulo, fazendo como fizemos em construção, deputado Ribeiro e esse modesto parlamentar, trabalhando efetivamente por aqueles que precisam. Então eu quero agradecer e dizer nesse momento que esse projeto é de autoria da Casa Legislativa. Não precisa ser de apenas 2 parlamentares, mas da preocupação dessa Casa Legislativa. Obrigado. Questão de ordem, deputado Jaqueline Ouriz. Essa matéria realmente ela vem de encontro ao anseio de vários pacientes. Eu, como mãe de hemofílico que sou, participo ativamente da angústia das mães do sistema de saúde quando falta o remédio para o hemofílico, que na falta desse remédio eles podem morrer. Então eu acho que foi muito feliz, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Chico Leite, com a apresentação desse projeto de lei. Parabenizo os dois e vou tratar de avisar isso à comunidade de hemofílicos também, que é muito carente, né, e do pronto atendimento do remédio para eles. Obrigada. Deputado Raimundo Ribeiro, com a palavra. Presidente, a semelhança do deputado Chico Leite, eu gostaria de agradecer o apoio de todos os parlamentares e dizer que realmente esse projeto, que agora é lei, ele não é um projeto do deputado Chico Leite e do deputado Raimundo Ribeiro. É um projeto que, tendo sido aprovado nessa casa, vetado no Executivo, e esta casa tendo a oportunidade de derrubar o veto, demonstra que realmente é sensível às questões sociais e principalmente às dificuldades que as pessoas enfrentam. Eu sempre vi com muita preocupação aqui no Distrito Federal as notícias de que as pessoas com direito a receber um remédio de alto custo, chegar numa farmácia pública e lá receber a informação de que não poderia receber o remédio por alguma razão que levou o governo a não adquirir aquele remédio. Ora, no mínimo, nós teríamos aí uma imprevidência por parte da máquina administrativa. E este projeto, quando ele obriga o Distrito Federal a adquirir o remédio e fazer a entrega àquela pessoa que necessita, é uma pena que a gente não pudesse colocar no projeto, que fosse obrigado também a pedir desculpas pela demora no cumprimento da sua obrigação. Então eu quero agradecer a cada um dos parlamentares e dizer que este momento que a Câmara vota a derrubada deste veto, eu acho que a Câmara Legislativa do Distrito Federal demonstra mais uma vez a sua preocupação em realmente legislar para a população mais carente. Muito obrigado, presidente. Deputado Raimundo Ribeiro, deputado Chico Leite, na estada da Câmara Legislativa, no comando do Poder Executivo, eu fiz na seguinte
dê a seguinte ordem à Secretaria de Saúde. Primeiro, urgência na tramitação das concorrências públicas, das licitações de medicamento. Numa normal, leva 7 meses. Se for com urgência, sai 1 mês. Eu falei, então, usa todas as forças para sair urgentemente as licitações. A segunda coisa que nós colocamos é que a 8.666, ela diz que é o menor preço. E eu pedi para a Secretaria de Saúde qualificar o produto, porque hoje tem produto de alta qualidade e de péssima qualidade. E nós não podemos dar para os doentes da rede pública produtos ou seja lá, doente de qualquer classe social, produto de baixa qualidade, que às vezes gasta o dobro e não cura. Tem que especificar, assim, da melhor qualidade na hora da aquisição do produto e da licitação. E essa derrubada desse veto também vai ajudar muito, porque as famílias que dependem das farmácias, dos produtos fornecidos pelo governo, realmente padecem muito, porque tem dia, tem hora, tem semana, tem mês que não tem produto nenhum para dar continuidade ao tratamento. Passamos ao item, então, número 22 da pauta, que é apreciação. Peço à deputada Helena Pedrosa para poder fazer a leitura do item. Discussão e votação em turno único do parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, consubstanciado no projeto de decreto legislativo número 505 de 2010, que aprova o nome de Inácio Magalhães Filho ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Qual é o quórum, hein? 13? Trata-se da apreciação no nome do doutor Inácio Magalhães Filho, indicado ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do DF.